Então, bem-vindos, boa noite, bem-vindos a mais uma edição das nossas Impact Talks. O meu nome é Vítor Simões, eu sou diretor da Oeste Respira. Estas Impact Talks, como habitualmente tentamos dar algum sabor temático, desta vez estas talks vão encerrar a nossa micro-campanha dedicada à segurança das mulheres. Portanto, para assinalar isso mesmo, convidamos duas empreendedoras de dois projetos que precisamente trabalham o empoderamento das mulheres, sejam elas mulheres jovens, sejam elas mulheres mais séniores, portanto, espero que gostem destas duas intervenções. Como habitualmente, nós temos este primeiro momento em que eles vão falar do seu projeto. Num segundo momento, nós convidamos a participar connosco num pequeno workshop à volta precisamente de quais são os pontos quentes e frios do projeto, ou seja, vamos usar uma ferramenta que se chama Business Model Canvas para que vocês interajam com os projetos destas empreendedoras para perceber que desafios eles têm neste momento e tirarem algumas lições de como é que o vosso projeto poderá também solucionar desafios semelhantes na sua tela do modelo de negócio. Não me vou demorar muito mais, então vou passar a palavra primeiro aqui à Susana António, da Avó Veio Trabalhar. Susana, força. Se calhar, talvez possas levantar-te. Então, olá a todos. Obrigada por estarem aqui, por nos estarem a ouvir. Eu vou-vos falar da Avó Veio Trabalhar. Pronto, por trás está uma organização que é a Fermenta, mas nós somos mais conhecidos pela Avó. O que é a Avó? A Avó é um espaço criativo para pessoas com mais de 60. Há 12 anos atrás começou por ser um espaço criativo para pessoas com mais de 65 e depois, com muitas solicitações e pedidos, baixámos para 60. Este é o nosso espaço. O que é que nós fazemos? Ou seja, no fundo, é um espaço livre e aberto e essa é uma das coisas que as pessoas mais valorizam na Avó Veio Trabalhar. Portanto, é um espaço que está aberto de segunda à sexta, das 9 às 5 da tarde, e as avós participam em liberdade, no sentido em que elas é que organizam quando é que querem ir, que horário é que fazem e o que é que fazem também. Nós temos um grupo no WhatsApp onde reunimos todas as pessoas do projeto, vamos lançando os desafios e depois as avós vão se inscrevendo para fazer aquilo que se sentem mais confortáveis. Nós iniciámos o projeto há 12 anos atrás com uma candidatura ao BIPZIP, portanto um pequeno financiamento para arrancar o projeto, foi essencial, e começámos num espaço de centro-dia, fazendo atividades 3 vezes por semana. Correu bem, foi interessante, mas nós percebemos rapidamente que o espaço do centro-dia está conotado como um espaço que as pessoas não querem aceder a não ser por necessidade. Havia muitas pessoas que se queriam juntar a nós, mas quando tinham que se inscrever no centro-dia deixavam de vir ao projeto ou diziam que afinal já não estavam interessadas. Nós tivemos a sorte de sermos contactados por uma empresa que é a Corega, de uma marca para colas, para as dentaduras e para os dentes, que nos pediu uma série de workshops para as festas de Lisboa. Com esse dinheiro nós conseguimos alugar a nossa primeira loja, que não é esta já é a segunda, uma loja pequenina, ali em Santos, antes de começar a gentrificação. E, mais uma vez, um pouco sem sabermos, essa foi, eu diria, a segunda coisa muito importante para o projeto ter sucesso. Um espaço que não tem muros. Portanto, uma loja com uma montra, onde quem passa vê o que é que acontece dentro da loja, onde as avós também veem quem está a passar por nós e onde se criaram imensas conexões, imensos projetos em comum, muitos clientes, muitos jornalistas, muitas oportunidades ao longo destes 12 anos. A nossa premissa era sempre fazer com alegria e mostrar um produto que de alguma maneira fosse diferenciado. Isto também fruto das conversas que nós tínhamos com as avós, que era: eu faço tantas mantas em crochê ou em tricô, mas os meus filhos não usam, os meus netos não querem, fica guardado na gaveta, ninguém dá valor. Então há aqui um trabalho muito de tentar atualizar o design, o que é que as pessoas de hoje em dia querem. E os nossos produtos são assim um bocadinho irreverentes, coloridos, meio fora da caixa. E os nossos clientes têm, eu diria, entre os 18 e os 60, mais ou menos.
Começámos por fazer as próprias coleções de 4 em 4 meses, trabalhando uma técnica diferente, com uma exposição, com venda, mas depois, a pouco e pouco, por causa desta montra e desta porta, começaram a entrar clientes, como a Lindy, que veio ter connosco, era uma americana que ia casar em Portugal, queria uns convites diferentes, portanto, serigrafia, bordado e aguarela. Depois também uma loja de tatuagens que queria fazer uma coleção de luvas com desenhos de tatuagens, mas também alguns inspirados nos bordados tradicionais. Fizemos uma coleção de luvas. Esta é uma das peças da coleção. Esta, se calhar, foi talvez o projeto que nós fizemos, que percebemos como é que nós poderíamos conseguir a sustentabilidade da iniciativa. Um decorador ia fazer um jantar em Cannes, precisava de 12 flores de papel deste tamanho. Haviam 15 dias para serem feitas, ele não estava a encontrar ninguém que pudesse fazer, passou na loja, entrou, perguntou. Não sabíamos fazer, mas dissemos que íamos tentar. E foi um processo muito divertido. Foi ficar na loja até muito mais tarde, encomendar pizzas, mandar toda a gente de táxi para casa. Mas fizemos as flores, entregámos e ganhámos o nosso primeiro, eu diria, valor bastante simpático e percebemos, ok, então nós não queremos estar dependentes de financiamento, porque depois o projeto acaba quando não há financiamento. O que nós temos que fazer é adequar sempre o que fazemos a um cliente. Pronto. E aí começou. No fundo, nós somos um gabinete criativo, com design lá dentro, com produção e depois com um sentido de propósito, não é? Que temos estas avós que podem tanto fazer produto à mão, mas hoje em dia já fazem muito mais. Fazem campanhas, são rosto, às vezes também de produtos, fazem workshops de team building para várias empresas, fazemos brindes corporativos, muitos workshops de turismo criativo, portanto trabalhamos muito com turistas também, muito com escolas internacionais, e foi assim que fomos crescendo, trabalhando a sustentabilidade. A verdade é que ao longo destes 12 anos passámos de equipa paga a equipa voluntária, a equipa paga outra vez, a equipa voluntária, mas hoje em dia eu diria que nós estamos numa posição bastante sólida. Tivemos que sair de Santos porque o espaço ficou muito pequeno, as rendas estavam muito altas, passámos para a zona da Moraes Soares, para um espaço maior que onde estamos agora, mas entretanto há 5 anos atrás fomos desafiados pela Câmara de Lagoa nos Açores e temos um núcleo de 30 avós nos Açores. A de Lisboa é sustentável com os seus clientes e os projetos que tem. A dos Açores e agora a de Cascais, onde nós estamos, que tem cerca de 90 pessoas e estamos a fazer um ano, o nosso cliente são os municípios. Portanto, aqui também podem ver que nós adequamos sempre o produto e as coisas que nós fazemos e os projetos também à cultura e material do próprio território. Portanto, o que se faz em Lisboa é diferente do que se faz em Cascais, do que se faz nos Açores. E sempre que fazemos uma residência criativa, seja no país ou seja no estrangeiro, há sempre um pesquisar das manualidades que se fazem, da cultura, do que é que faz sentido para as pessoas, e os projetos são construídos a partir daí. Nós conseguimos ir ao Japão e à Alemanha o ano passado, já estivemos na Bélgica, na Holanda, em Madrid. Eu acho que esse também é um dos fatores, eu diria, de retorno para as avós, portanto, elas não são pagas diretamente. O que elas recebem são experiências diferenciadoras, que podem ser estas viagens, que podem ser idas à ópera, ao teatro, a restaurantes, aulas de surf, aulas de pole dance, aulas de dança, de música, de alfabetização. Portanto, no fundo, há uma panóplia de experiências que depois cada pessoa escolhe o que é que quer fazer. Os produtos têm a fotografia da pessoa que o faz. Para mim é muito importante haver este lado também de sensibilizar o cliente, que não é o produto manual que é caro, mas que alguém demorou um mês a fazer, ou uma noite, ou 15 dias, e esse alguém tem um rosto, pronto. Ou seja, é uma peça que, de alguma maneira, tem um valor, tem este valor acrescentado, não é? Que tem o lado humano do outro lado. Trabalhamos muito bordado sobre fotografia, assim, um dos best-sellers dos workshops, dos produtos que nos pedem para fazer, peças comissionadas que enviam-nos fotografias para nós bordarmos. Pequenas e grandes, também fazemos peças grandes por encomenda, e isto veio porque eu queria muito trabalhar bordado, mas as avós não queriam trabalhar bordado comigo, porque o ensino do bordado era uma coisa muito da ditadura, não é? Para as meninas ficarem quietas em casa, e havia uma constrição muito grande, ou seja, tinha que ser perfeito, se atrás não tivesse bem feito estava tudo errado. E então, com a idade, com a perda de motricidade fina, com a perda
da visão, elas nunca conseguiriam fazer tão bem como já fizeram quando eram novas, portanto não queriam fazer. Mas a fotografia traz liberdade, que é o mais louco possível, a linha no fundo é como se fosse um pincel e por trás pode ter fios e alinhavos e não importa nada, porque é um processo artístico, não é uma coisa que tenha que haver uma perfeição. E é muito interessante perceber depois quem faz o quê. Eu e o Ângelo olhamos para as peças e já sabemos quem é que as faz e elas vão soltando a sua criatividade, tipo, cada pessoa começa a ter o seu próprio estilo. E tem sido muito, muito interessante ver esse crescimento artístico nas avós. Exposições em Budapeste, peças que foram para a Austrália. No Japão, precisamente, fomos ensinar esta técnica e dar vários workshops de bordado sobre fotografia. Portanto, isto tem sido assim uma ferramenta libertadora de criatividade e de empoderamento feminino. Esta é uma das peças para a qual fizemos exposição na Bélgica, que eram retratos de 80 pessoas séniores da Bélgica. Nós bordámos, fizemos a exposição e depois demos um workshop às pessoas que foram retratadas, que são de lares e centros de dia e da comunidade local. Foi assim muito interessante. E sempre muito esta jovialidade, ou seja, há uma regra que toda a gente sabe na Vou Ver Trabalhar, que é, somos especialistas em otimismo. Não quer dizer que às vezes não haja momentos tristes e que nós choremos e que não haja dificuldades, mas isso é entre a família, fica entre nós. Quando nós estamos a dar um workshop, quando estamos a falar, quando estamos a fazer um produto, ele tem que transmitir essa alegria para fora. E as avós sabem disso. Por isso é que quando veem as nossas fotografias, elas são sempre coloridas, com batom vermelho, assim meio irreverentes. Nem todas se vestem assim no dia-a-dia. Quem não quiser vestir-se para uma fotografia ou para um evento também está tudo bem. Acaba por acontecer que depois não é muito fotografada. Pronto, e depois, às vezes, quem não quer no início acaba por querer a seguir. Isto foram umas residências criativas que nós fizemos em Braga, já fizemos um pouco por todo o país. Normalmente ficamos uma semana numa cidade e depois vão passando por nós várias instituições que trabalham com pessoas mais velhas, escolas e também a comunidade local. Portanto, nós estamos sediados ou no mercado ou num café local e depois as pessoas vão vindo, vamos bordando em conjunto e depois normalmente há sempre uma exposição. Os bordados são todos muito diferentes. Este foi para o Marcelo Camelo, uma capa de um... Sim, sim, ou seja, nós... São mais, sim, ou seja, as avós vão sempre como a equipa que vai ensinar e a equipa que vai... Nós estamos lá mais para assegurar a parte de produção das avós, que vão, quase para organizar a viagem. As mestras são mesmo elas. Este produto foi feito para o Marcelo Camelo, o seu primeiro vinil, e é um packaging feito em linho, e a única regra era que tinha que ser bordado a preto e branco. E cada avó fez um bordado diferente, e eu trouxe-vos isto porque eu acho muito interessante que às vezes o que se pensa que é um bordado mal feito, ou que é um alinhavo, ou que é uma pessoa que está no início de demência e que já não consegue fazer com tanta qualidade, tem um lado artístico tão importante como os outros. Ou seja, essa é uma das coisas que nós também trabalhamos no grupo. O que é perfeito, o que é um desenho bem feito, o que é um bordado bem feito. E a arte tem esse lado bonito e generoso que é, há uma multiplicidade de maneiras de fazer e não há errado. Aqui um cliente, a Milka, lenço dos namorados, para celebrar o Dia dos Namorados. Muitas empresas vêm ter connosco para customizarmos, no fundo, gifts ou produtos que depois eles entregam a influencers para depois postarem nas redes sociais e nós acabamos por fazer toda a parte da customização, desde Persil, Milka, Ikea, Leroy Merlin, pronto, muitos clientes. Normalmente eles deixam a criatividade connosco, é uma coisa que é o que a gente mais gosta de fazer. Tem um desafio e nós desenhamos os prototipos em conjunto com as avós. Quando chegamos a uma conclusão do que é que funciona, fazemos então as peças. Mas às vezes também há marcas pequenas de handmade que não têm capacidade de produção. Isso também está tudo ok, ou seja, vêm com um modelo fechado e nós fazemos a parte da produção. Aqui era para verem também ainda nos Açores, em Lagoa. Eles são muito conhecidos pelos mestres bonecreiros que fazem os presépios em barro. E com as avós o que nós começámos a fazer foi replicar as figuras em barro em pregadeiras. É assim um dos nossos best-sellers lá do grupo. Também fazemos peças muito grandes. Isto foi uma peça comissionada para o MUD, o Museu do Design e da Moda. Uma peça que demorou 5 meses a fazer. E o objetivo era trabalhar a relação entre o design português e o design brasileiro.
e uma artista que é a Mana Bernardes, incrível, que trabalha a palavra, fez uma residência com as avós, recolheu as suas histórias de vida e escreveu esta poesia. Depois a poesia foi toda bordada neste linho, bordada assim, pronto, em grande não se percebe tanto. E depois, no dia da inauguração, fizemos uma performance em que as próprias avós eram também elas próprias a espiral. E foi assim incrível, foi uma experiência transformadora, acho que até hoje a gente se lembra disto. Está ali a Mana e a nossa avó Rosário, que na altura era a avó com mais idade do grupo. E isto marca. E uma das nossas avós, que é a Anabela, que é esta senhora que está aqui, na altura veio ter connosco porque estava num estado de depressão muito profundo, tinha acabado de perder o marido há pouco tempo, e em frente à nossa loja estava uma farmácia. E então a menina da farmácia também se chamava Susana, e disse: Susana, por favor, dá-me qualquer coisa, porque eu vejo tudo escuro e eu preciso de melhorar, não tens um comprimido? E ela fez-la atravessar a rua e abriu a avó veio trabalhar e disse: olha, eu acho que aqui vai fazer todo o sentido. E ela veio, e no início teve alguma dificuldade em lidar com a alegria que se vivia dentro da loja, mas este foi o primeiro projeto que ela realmente se empenhou, criou uma ligação com a Mana assim incrível. E depois ela contou-nos, uns meses mais tarde, estávamos a falar sobre o benefício ou não de beber um copo de vinho ao jantar ou ao almoço, e ela disse: tenho que vos confessar uma coisa, no dia da performance eu estava tão contente, eu nunca pensei que pudesse fazer nada deste género, que tenho uma garrafa de espumante e eu abri e bebi a garrafa sozinha. E para mim isto é o que nós fazemos, que é ter estas mulheres a celebrarem-se a si próprias quando ninguém está a ver, ou seja, que já não se autocriticam, que já não se põem para baixo, mas que pensam: fogo, eu sou a última bolacha do pacote, eu consegui fazer isto e eu mereço. Pronto, eu acho que o fazer manual e a comunidade vão criando essa transformação. É quase, quando se envelhece, as pessoas começam a ficar transparentes, aos poucos, não é? Primeiro está ali perto da pré-reforma, já ninguém liga muito, mas depois entra a reforma, já quase ninguém vê, e depois cá passados 10 anos da reforma, então aí é que já quase ninguém vê. E não sei, eu tenho esta imagem meio poética de que quando se faz com as mãos, não é? É quase como se estivéssemos a tricotar o corpo outra vez. E as pessoas veem-nos porque vê a mestria, porque vê o talento, porque vê a história de vida, porque se vai exigindo espaço e lugar na comunidade. Eu acho que isso é verdadeiramente o que nós fazemos. Esta também foi um projeto interessante. Primeira peça de merchandising para um festival de música, ao Bons Sons. Fomos trabalhar durante 6 meses à aldeia. As avós iam uma vez por mês, desenhávamos o protótipo da coleção com a comunidade fazia stock, voltávamos no mês seguinte e no final as duas organizações, porque a SCOX, que faz o Bons Sons, também é uma associação sem fins lucrativos, vendemos as peças, dividimos os lucros. Não houve grandes lucros, mas houve um divertimento durante 6 meses incrível. E quem trabalhou no projeto viveu o festival durante 4 dias e foi espetacular. Costumamos dizer que o que aconteceu no Bons Sons fica no Bons Sons. Foi muito, muito, muito bom. Aqui estamos nós, ainda de manhã. Ficámos até às 3 da manhã, aconteceu de tudo. E brincamos muito também com esta ideia do que é ser velho. Fazemos muito festivais artísticos, festivais de arte urbana, trabalhamos muito com o Festival Wool na Covilhã. Aqui fizemos workshops de serigrafia, este ano fizemos uma peça com mais de 300 pessoas, uma peça comunitária. Mas sempre esta ideia aqui de pescar o olho do que é ser velho, o que é ser novo, e criar aqui uma discussão positiva. Aqui um videoclipe para a Malu Magalhães, de uma música que ela tem, que são As Meninas. E ela era a nossa vizinha e dizia que as meninas são as avós. Portanto, aqui infelizmente nunca foi lançado, porque depois da pandemia mudaram as diretrizes da música e do álbum. Mas no guincho, uma mega produção, um realizador que veio do Brasil, assim, uma coisa à grande e à francesa, e as avós que eram as protagonistas. Eu acho que foi assim, uma experiência também que elas viveram enquanto divas, não é? Atrizes que nunca tinham vivido antes. Muito, muito interessante. Brincamos muito com a autoimagem. Essa também é uma das coisas que vai acontecendo na loja, no seu próprio dia-a-dia. Muitas sessões fotográficas, seja para promover os produtos, seja por uma brincadeira, mas que as avós também se vão vendo com outra luz. E depois, quando os outros começam a dizer que elas são bonitas e ai que bonita, e os netos começam a mostrar aos amigos na escola, no Instagram, elas próprias começam a ver-se também de maneira diferente.
E quem está connosco no projeto vai vendo essa transformação nas nossas avós, ou seja, elas vão ficando mais novas, seja porque mudaram o corte de cabelo, seja porque têm uma postura diferente, porque ocupam mais espaço, isso vai acontecendo assim a pouco e pouco. Participamos também muito em eventos ligados à comunidade LGBT, porque se os mais velhos são alvos de preconceito, também são um pouco preconceituosos às vezes. Por isso, eu acho que não há nada como conhecermos o outro que é diferente de nós e criarmos aqui uma relação estreita. Portanto, estamos sempre no arraial, fazemos sempre assim uma brincadeira, que eram umas bolachas. Damos pequenos almoços no Lux, aqui é uma performance, portanto não fazemos nada, nem sequer fazemos o pequeno almoço. Simplesmente há um tema todos os meses, as avós vestem-se e, no fundo, recebem estes netos que saem da pista de dança e confraterniza-se. O tema da Jane Fonda, o tema do piquenique na relva, e é transformador para as avós que querem fazer. Ou seja, há muitas que não querem, há umas que vão assim um bocadinho a medo, mas quando passam pela experiência percebem porque é que têm que fazer este tipo de experiências. Muitas campanhas também sobre a beleza feminina, lançámos esta agora há pouco tempo, no Dia do Idoso, e celebrarmos-nos, não é? Tipo, as rugas não vão desaparecer, fazem parte, mas temos que ver beleza em tudo isto. Vamos muito a rondas de investimento, agora já não vamos tanto. Rondas de investimento, pronto, nunca investem em nós, mas as pessoas divertem-se imenso e ficam-nos a conhecer, o que é muito importante. E depois também muito este trabalho diário, eu acho que toda a equipa e das avós umas com as outras sobre o que é liberdade, o que é dar voz a estas mulheres que muitas delas foram silenciadas durante a ditadura, muitas durante os seus casamentos, pronto. E aqui foi uma troca de cartas entre os Açores e Lisboa, portanto o grupo dos Açores e o grupo de Lisboa. Todos os meses havia um tema diferente, este mês era o tema da liberdade, e a Maria disse, liberdade é ser senhora de mim mesma, mas a Rosa, que é uma outra senhora que está connosco, teve coragem e escreveu, liberdade foi quando o meu marido morreu. E eu acho que alguém que tem a coragem de primeiro verbalizar e depois de bordar, consegue criar uma libertação para a sua história, que se calhar foi mais difícil. Pronto, a avó vai trabalhar 12 anos, muitos pedidos de porque é que a avó vai trabalhar não faz um franchising, porque é que vocês não crescem, porque é que não vão para aqui, porque é que não vão para ali. É muito difícil replicar um projeto quando ele está baseado em recursos humanos, ou seja, nós mantemos os beneficiários desde o início, a não ser que eles morram, mudam de casa ou que não possam vir até nós. Portanto, há pessoas que estão desde o início. Por isso, nós nunca vamos atingir 500, temos 300 pessoas neste momento, mas nunca vamos atingir 1000, 2000, 10.000, que às vezes é bom para um financiador, mas nós mantemos os beneficiários ao longo de pelo menos uma década, não é? Quem quiser estar connosco. Mas depois começámos a perceber que o que as pessoas queriam era só esta visão otimista do envelhecimento e da criatividade. Então o que é que nós fizemos? Pegámos na experiência que temos e isto são uma subscrição de kits criativos e otimistas 60 mais. Pronto. Quem tiver menos de 60 não pode fazer esta subscrição, mas a ideia é que todos os meses cada beneficiário recebe uma caixa e essa caixa tem todo o material necessário e as ferramentas necessárias para fazer um desafio criativo. Pode ser tiar, pode ser papier-mâché, pode ser bordado sobre fotografia, pronto, todos os meses é diferente. E o objetivo, e nós estamos a fazer isso agora e conseguimos perceber essa diferença, é que elas trabalhem em grupo e que o grupo se começa a criar alguma autonomia no seu fazer. Ou seja, imagina, é um centro de dia, um lar, que encomenda 5 ou 10 kits por mês, não é? Tem estas 10 pessoas que estão a trabalhar, e o que está a acontecer é que a sessão é à terça-feira, precisa de um técnico para introduzir, e nós vamos mostrar o primeiro mês, mas depois, a pouco e pouco, elas já vão buscar a caixa à terça, ou à quinta, ou à sexta, ajudam-se uns aos outros, começam também a fazer muito esta... não diriam cheerleading, mas tipo a ajudar-se e a fazer uma palavra positiva. Não, estás a fazer bem, experimenta assim, experimenta assado. E há uma autonomia e há um trabalhar emocional também do próprio grupo. Portanto, nós estamos neste momento com este projeto em Lisboa, já em 4 centros de dia e prescrição social. Ou seja, também temos isto no centro de saúde e os médicos podem prescrever a quem
esteja mais depressivo, que tenha algum gosto por este tipo de trabalho, podem, em vez de medicação, dão uma caixa da Avó Vê Trabalhar. As pessoas podem fazer em casa, mas também se podem juntar a qualquer um dos grupos que está a trabalhar. Pronto, isto foi um pequeno prémio que a gente recebeu da Time Out, que nos deu assim muito, muito prazer e orgulho. Este eu não vou falar, queria-vos... já não tenho, desculpem. Vou-vos falar de uma outra coisa que não tem imagem, vão ter que ir ver, que é o nosso segundo, no fundo, a segunda ideia que saiu da Avó Vê Trabalhar, que se chama Avó Cooking Lab. Portanto, nós tínhamos feito algumas experiências e tínhamos esta vontade de ter as avós na cozinha, mas achávamos que precisávamos de um projeto específico que fosse bem pensado e que fosse alavancado também para a sustentabilidade. Pronto, e então, em outubro, nasceu a Avó Cooking Lab, que são as avós que fazem almoços, jantares, caterings, workshops, demonstrações, tudo o que seja relacionado com a comida. Acabámos agora de lançar, somos apoiados pela Fundação Auchan e Portugal Inovação Social, portanto, nestes primeiros 2 anos, e o nosso objetivo é que aconteça o mesmo que a Avó Vê Trabalhar, que a seguir a gente consiga ser sustentáveis depois deste primeiro arranque. Estamos incubados na Impact Hub, na Penha de França, pronto, são os nossos parceiros, cedem-nos a cozinha, eles têm uma comunidade de estrangeiros grande, que muitos não têm cá família, não é? E as avós acabam por fazer esta relação familiar, a ligação à comida tradicional de casa, não a deles, mas a nossa, mas esta ideia de comer em casa e comer em família. E depois também fazemos muito caterings para os eventos que a própria Impact Hub tem. Pronto, que eles alugam o espaço e fazem também uma série de eventos. E então é isso, a Fermenta agora tem estes 3 braços. A Avó Vê Trabalhar, está bem, está de saúde, acho que já está assim a navegar, e agora vamos cuidando aqui destes outros 2 braços ao mesmo tempo. E acho que é isto. Pronto. Obrigado, Susana. Eu passo já a palavra, depois nós no final vamos poder interagir com elas à volta do Canvas, por isso aguardem as vossas perguntas também.